Bem, muito bom dia a todas e a todos os presentes. Um cumprimento especial à organização do Norte Yoga e um agradecimento também pelo convite para cá voltar. Tenho sido presença assídua nas últimas edições e, portanto, é sempre com muito gosto que cá marco presença. E hoje com uma responsabilidade acrescida, porque normalmente nas intervenções anteriores eu tive a oportunidade de apresentar algumas ideias sobre o trabalho que o município de Braga tem feito nesta área da gestão dos recursos humanos e até de uma forma mais global sobre a estratégia de desenvolvimento do nosso Conselho. Hoje tem esta responsabilidade de não estragar as intervenções destes quatro grandes painelistas que temos aqui nesta iniciativa, nesta conversa, chamamos-lhe assim, que vamos ter a oportunidade de ter ao longo dos próximos minutos, sobre um tema que nos é muito caro, julgo que a todos, e a mim de forma muito especial, que também fui durante alguns anos presidente do Eixo Atlântico e, portanto, que sempre olhei para esta dimensão das relações entre o Norte de Portugal e a Galiza como algo de fundamental. E eu acho que todos nós que estamos aqui assim, sobretudo aqueles que são da minha idade para cima, têm noção de que a realidade mudou drasticamente ao longo dos últimos anos. Todos nós temos memória daquelas longas filas que tínhamos quando íamos ao outro lado da fronteira para, no caso dos portugueses, era aquela viagem quase que obrigatória de família, de ir a Tui, a conhecer também, a comprar reboçados, de ir ao Corte Inglês a Vigo, de ir comer uma boa paella, uma mariscada naquelas praias de Baiona e outras no norte da Galiza, de conhecer o enorme espólio patrimonial que temos do outro lado da fronteira. E lembro-me também, já de infância, aquela presença, na altura, muito concentrada no tempo, muito intensa, no período da Semana Santa, dos visitantes da Galiza que vinham a Braga para participar nas procissões e assistir a essas mesmas dinâmicas. Isto, obviamente, é algo que se foi passando por todo este território, a relação de proximidade, apesar de todos esses obstáculos, e os obstáculos foram surgindo também muitos ao longo dos tempos, recordar-se-ão seguramente do que aconteceu quando tivemos as primeiras scouts, da dificuldade que havia dos galegos virem a Portugal e poderem circular nas nossas autoestradas, coisas tão práticas como o roaming, quando há um bocadinho falávamos da questão dos telemóveis, quando passávamos de um lado para o outro da fronteira, só isso é uma questão tão prática quanto isto que nos gerava uma dificuldade acrescida. Essas várias barreiras foram sendo desbatidas e hoje aquilo que nós temos é uma realidade, obviamente, muito diferente nesta euro-região, onde vivem 6,4 milhões de pessoas, portanto estamos a falar de mais do que meio Portugal, aqui concentrado nesta região, e que apesar desta diversidade que tem, e que obviamente é muito sentida em diversas dimensões, é uma relação que tem muitas afinidades. Voltando no tempo, atrás no tempo, nunca mais nos esquecemos daquele cartaz que tínhamos ali assim quase à beira da fronteira, que dizia Galícia é Portugal. E não é, obviamente, se calhar foi um acidente histórico, podíamos ter um país que fosse de costa a costa, mas a verdade é que, sendo ou não sendo Portugal, é obviamente um espaço muito próximo nosso, por razões históricas, por razões culturais, por razões económicas. Aliás, estão aqui representados representantes de diversas instituições que eu, sem mais delongas, até porque nós estamos aqui sobretudo para vos ouvir mais do que para me ouvir a mim, eu queria convidar, em vez de fazermos uma apresentação muito formal, como sempre acontece nestas ocasiões, que cada um tivesse a oportunidade de se apresentar e de dar a conhecer também a instituição que representam, dar a conhecer um pouco do trabalho que tem sido feito, quais são as vossas prioridades no âmbito desse trabalho e como é que as vossas instituições interagem também neste contexto desta euro-região. Se calhar começamos aqui assim pelo Juan Manuel Vieitas. Muito obrigado a todos pela presença também. Bom dia a todos. Para mí é unha satisfacción estar hoxe unha vez máis aquí en Portugal e no norte de Portugal, onde temos entidades e organizacións de colaboración moi importantes con a Confederación de Museos de Galicia. Saúdo a todos ustedes, as autoridades, etc. Y bueno, yo creo que hoy estoy aprendiendo muchas cosas aquí. Y después de tener un día además bastante intenso, que vengo de Madrid, después de coger el avión a las 5 de la mañana y volver para aquí a través de Vigo, y la verdad es que no es ajeno el que realmente el norte de Portugal y Galicia de manera continuada tengan una relación y colaboración muy estrecha, ¿no? Yo creo que eso viene de hace muchísimo tiempo. Nosotros lo tenemos con la EP, con Cofimiño, con un montón de entidades.
Y después, personalmente, eso a nivel profesional, ¿no? A nivel de organizaciones empresariales, pero también a nivel diría yo, de espacio. Nos es muy fácil a los gallegos, y sobre todo los del sur de Galicia, levantarse a las 12 de la mañana y decir que, bueno, vamos a comer a Portugal, ¿no? Y eso me pasa de una manera muy normal y bastantes veces. Y estoy en Vigo y en un momento determinado estoy en Viana do Castelo, o estoy en Ponte da Lima, o estoy en Valencia do Miño, almorzando y tal. Quiero decir con esto que la relación es una relación estrechísima, es una relación que brinda además de cara al futuro muchísimas oportunidades. Ya hay oportunidades en este momento, pero yo creo que de cara al futuro, como región más próspera, más sostenible, etcétera, entre todos la tenemos que construir. Y yo creo que los gallegos y el norte de Portugal, bueno, pues es una oportunidad única para seguir trabajando en cooperación, conjuntamente, en colaboración y, sobre todo, con iniciativas que fortalezcan esa colaboración, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues los empresarios de Galicia y a través de la autoridad de la región norte de Portugal y la Xunta de Galicia, pues estamos de manera continuada trabajando e intentando, bueno, que el desarrollo socioeconómico se produzca de una manera significativa, tanto lo que ahora llamamos la raya, ¿no?, entre la parte gallega y la parte del norte de Portugal, ¿no? Yo creo que tenemos, el otro día me entrevistaba en un periódico portugués sobre la lengua, ¿no? Y, bueno, muchas veces se habla del portuñol, pero yo creo que el gallego y el portugués pues realmente son muy parejas. No nos olvidemos que tenemos una historia común, que no nos olvidemos que el reino, uno de los primeros reinos que existió en Europa, era con sede en Braga, además, pues realmente, bueno, pues Galicia estaba en ese concepto de territorio, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, yo creo que hay que seguir reforzando, buscando esa cooperación cada vez más intensa, y yo creo que en ese aspecto, yo creo que si conseguimos buscar una identidad común, que es algo, y además tenemos muchísimos medios para hacerlo, a través del Camino Santiago, a través con el turismo, etcétera y tal, y que sea solo una región. Somos, y ya lo digo así, porque yo voy mucho a Bruselas también, y somos de las más activas euroregiones europeas. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa cuestión, tenemos que incidir en esas cuestiones y desarrollar toda la parte socioeconómica, cultural, turística, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que me voy a quedar aqui, porque senão eu me enrollo. Não, já voltaremos. Não, o Juan Manuel falou uma coisa muito interessante, a questão do portunhol. Obviamente todos nós portugueses achamos que falamos castelhano e todos os espanhóis dizem que não conseguem perceber português. É uma característica que nos é comum. No caso dos galegos isso não é tanto assim, até porque o galego é muito parecido, ou bastante mais parecido com o português, e portanto temos ainda mais termos em comum e portanto não é toda a língua que é uma barreira. Mas não deixa de ser curioso, era isso que eu ia referir, que se hoje em Portugal o espanhol, o castelhano já está muito disseminado enquanto a língua estrangeira, foi no contexto de uma Assembleia Geral do Eixo Atlântico, que teve lugar, julgo, na Corunha, em que o rei de Espanha e o então presidente Cavaco Silva assinaram um protocolo para que o português também fosse ensinado ainda mais nas escolas da Galiza. E, portanto, há, obviamente, também aí um estreitar de laços que se tem consumado. Teresa Bentinho, conte-nos o que é o EURES, o que é que faz e como é que contribui também para esta relação entre as duas regiões. Muito obrigada. Ui, está muito alto isto. Muito obrigada pelo convite. Eu sou uma dessas espanholas, galegas, que pensa que fala português. Portanto, vou pôr o meu melhor para que vocês saiam daqui dizendo, sim senhor, aquela senhora fala algo de português. Eu pertenço e represento a uma estrutura na que se encontram muitos destes organizações que representam estes senhores aqui, também provavelmente alguns que estão por aí. Eu faço parte, sou a coordenadora do serviço EURES transfronteiriço
norte de Portugal, Galiza. Vou paso a paso. EURES é o Servizo Europeo de Emprego. É un servizo criado há xa moitos anos pela Comisión Europea que envolve a varios organismos, entidades e instituições de varias rexións, neste caso a Galiza e o norte de Portugal, para tentar conseguir eso que agora dicían os meus colegas de mesa, que realmente construamos e sejamos capaces de ter unha verdadeira eurorrexión. Unha verdadeira eurorrexión, nós dicemos criar un mercado de emprego transparente, da mão do emprego. Porque si é verdade que nós, os galegos e os portugueses do norte, vamos e vimos de Galiza a Portugal, de Portugal a Galiza, para viaxar, para visitar as vossas belas cidades, para nos aproveitar de tudo de bom que temos neste espaço, nesta pequena área xeográfica, que cando estamos xuntos xa non é tan pequena, mas tamén da mão desas empresas que vão e vêm dun lado para outro, estamos os traballadores. E, desculpen se digo que de pouco servirá que organismos e instituições de a mão para fazer algunhas coisas moito importantes e moito interesantes, todas elas, se non conseguimos facer que esta eurorrexión sexa, como dicemos, un mercado de emprego transparente. Que quer dizer un mercado de emprego transparente? Un mercado de emprego transparente, nós entendemos iso como unha serie de que todos os que traballamos nesta eurorrexión coñezamos todos os direitos, todos os deberes, todas as oportunidades, para que possamos decidir onde queremos viver e onde queremos traballar. O noso obxectivo é que os traballadores transfronteirizos e os empregadores transfronteirizos tamén. Hoxe de mañá, cando acordei, pus a radio, estaba a ouvir as noticias e estamos a conmemorar é brincadeira, estamos a lembrar que há 5 anos que provavelmente vocês ouviran, algúns de vocês ouviran por primeira vez esta palabra transfronteiriza. Para nós foi moito importante, porque por primeira vez nos meios de comunicación, como consecuencia do COVID e do feche das fronteiras, comezamos a ouvir diariamente galegos e portugueses do norte o termo transfronteirizo. Mas nós, no EURES transfronteirizo, xa traballábamos nisto há moitos anos. E aí é onde se verifica realmente a verdadeira eurorregión. Un conxunto de persoas, empresas e traballadores que sexamos capaces de pasar dun lado a outro da fronteira con plena garantía de direitos e plena garantía de oportunidades para que sexamos nós, efectivamente, que podamos escoller as mellores opções sin sufrindo de todas aquelas oportunidades que nos pertencen por direito e que assim deben ser. Depois conto máis coisas do EURES transfronteirizo. Teresa, antes de passar a palavra ao Luís Nobre, temos ideia de quantos são hoje, mais ou menos, os trabalhadores que fazem dia a dia essa passagem de um lado para o outro da fronteira? Dia a dia ou unha vez por semana? Vamos comezar pelas definições específicas. Que son os traballadores transfronteirizos? Agora xa, eu sou unha traballadora transfronteiriza. Eu moro en Vigo, o meu gabinete de traballo diario está en Valença e eu vou e veño diariamente, mas tamén é un traballador transfronteirizo, por exemplo, o meu amigo Santiago, que mora ten unha casa en Vigo, mas ten o seu hospital en Braga, e ele vai unha vez por semana. O fin de semana está con nós, en Vigo, mas durante a semana faz parte dos seus... Pronto, pode votar em si xa. Daqui a pouco xa pode, tem que ver se vota em si ou não vota em si. Tem que o convencer. Em mim já não vota, em mim já não vota. Son tamén traballadores transfronteirizos. Quantos somos? Non é fácil medir os números dos traballadores transfronteirizos, mas podemos estar a falar agora por dados que nos fornecen as instituições de segurança social dos dois países e tamén hai o INE dos dois países, à volta de 10.000 traballadores. Somos xa traballadores do norte de Portugal que facen descontos para a segurança social galega, española,
à volta de 6.000 pessoas, 6.000 e tal, não chegamos a 7.000, e acho que fazemos o percurso contrário. Estamos à volta, ou seja, galegos que trabalhamos cá no norte de Portugal, à volta de 4.000 pessoas. Portanto, as administrações, como são os serviços de emprego, segurança social dos dois países, os serviços de finanças dos dois países, da autoridade laboral, as autoridades laborais dos dois países e outras, têm que estar muito coordenadas e muito integradas umas nas outras para que realmente esse movimento, essa mobilidade que temos os trabalhadores se possa fazer com as melhores garantias. E esse faz parte de um dos nossos desafios e faz parte do trabalho que nós fazemos diariamente. Tentar que Galiza e o norte de Portugal estejam integradas e interrelacionados. Não somos o mesmo espaço, mas sim que temos que trabalhar da mão para que, efetivamente, empresários e trabalhadores tenhamos as mesmas oportunidades que os que vivem e trabalham na mesma parte da região. Muito obrigado, Teresa. Luís Nobre é o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, é também neste momento o Presidente do Eixo Atlântico, a Associação de Municípios Interregional do Norte de Portugal e da Galiza, das maiores cidades dos dois lados da fronteira. O que é que o Eixo faz também neste contexto desta colaboração? Muito bem, muito bom dia a todas e a todos. Naturalmente é um privilégio estar aqui nesta dupla condição, mas queria começar por cumprimentar de forma particular o moderador e naturalmente o painel, o Norte Yoga também. Para mim é uma experiência hoje, efetivamente já ouvimos ou escutamos que todos os dias aprendemos e eu também aprendi mais um pouco do que é no fundo, esta forma de estar, de sentir e transformar, mas essencialmente tomei consciência que há um grande espaço ainda a percorrer entre o que acontece nas empresas e, efetivamente, o que acontece nas entidades públicas. E acho que certamente também já ouvimos aqui algumas experiências, percebi que Braga e percebi também com o Porto estão já a materializar algumas ações, no fundo, para trabalhar também esse domínio e acho que é absolutamente determinante e faz todo sentido, ao nível também das entidades públicas, não só no plano local, regional, mas também nacional. É efetivamente um grande desafio e eu acho que o serviço público, as entidades públicas terão muito a ganhar se incorporarem efetivamente estas boas práticas também de trabalhar as questões da mente e da nossa condição psicológica, que é determinante para todos. Perdão. Naturalmente que é fácil falar de uma organização, de uma plataforma eurorregional que é composta por presidentes, por juntas, mas também por deputações, mas também por alcaldes ou alcaldesas, digamos, do lado da Galiza. E eu acho que esta plataforma, que é uma plataforma de consciência crítica, que nunca tem perdido esta condição nos seus 33 anos de existência, tem assente, no fundo, esta consciência, esta reivindicação e esta capacidade e notoriedade que tem tido e construído na sua história, porque tem tido, efetivamente, lideranças que não têm se desviado no que foram duas condições da sua fundação, que era, efetivamente, transformar as cidades galegas e as cidades portuguesas em centros de cultura e de economia. E se de cultura não tenho dúvidas que conseguimos, porque somos efetivamente uma fronteira que é milenar, que tem relações, que tem marcas, que tem acontecimentos, que teve seres humanos que cuidaram, que deixaram marcas nesse território, que partilharam os sucessos, as dificuldades, que interagiram, que já tiveram a mesma administração, mas que, através da cultura, não têm tido a capacidade de identificar, de reconhecer, de cuidar e, no fundo, partilhar também de uma forma contínua o que é esta condição também histórica e que tem feito toda a diferença e a resiliência que também hoje já aqui escutamos do Eixo Atlântico assenta essencialmente nesta capacidade que as lideranças do Eixo, mas todos os alcaldes e alcaldesas, mas também todos os presidentes têm tido a capacidade de cuidar com grandes lideranças, como tivemos do Presidente Ricardo, e que se não tinham as soluções, foi efetivamente a plataforma que rapidamente fez sentir, nomeadamente porque também temos esta diferença em termos do que é a administração e a governança, os modelos de governança de proximidade, foi efetivamente esta plataforma que conseguiu mitigar em todos os momentos, em todos os contextos, e que tem conseguido também, no fundo, mitigar
essas dificuldades, nomeadamente essa no domínio do emprego, que nos traz aqui, que efetivamente é um desafio para todos nós. Mas, naturalmente, tivemos, nomeadamente, uma experiência única, que foi há 5 anos, foi efetivamente o eixo que conseguiu criar a consciência, quer no governo português, quer através também do governo da Galiza, da necessidade de encontrarmos mecanismos que rapidamente deixassem fluir, deixassem acontecer uma vivência económica, social, que diariamente acontece entre estes dois espaços. Efetivamente, tem sido este o papel do eixo. São 33 anos, efetivamente, de história, de partilha, de cooperação, de trabalhar e de cuidar e de criar este grande centro de cultura que nós já muitas vezes brincamos, que somos um país cultural. Evidentemente, falta cumprir, talvez, na plenitude, o que era também o centro de economia. Para sermos também, porque não, um país económico. Não seremos um país administrativo, mas podemos ser, efetivamente, um país económico, e só o seremos quando, efetivamente, conseguirmos burilar, conseguirmos, no fundo, diluir todas estas dificuldades que os nossos concidadãos vão sentindo dos dois passos, mas que, com resiliência, têm conseguido ultrapassar e, no fundo, perpetuar uma relação e, no fundo, trazer também uma densidade e uma notoriedade para uma plataforma que teve sucesso, e não tenho dúvidas que o vai continuar a ter, e a ter visibilidade, a ter capacidade crítica, de consciência crítica, porque tem um modelo de proximidade, de gestão, de comunicação, de empatia. Nós, rapidamente, quando chegamos, criamos relações de empatia entre os presidentes, entre os alcaldes, entre as entidades, as outras organizações que estão nestes dois espaços territoriais, com maior facilidade. Acreditem que é com a maior facilidade, e eu só vejo uma razão, efetivamente haver aqui uma essência contínua do tempo, uma marca que está nos territórios e que nós não nos conseguimos afastar, e que no fundo tem sido uma exuberante e excelente ferramenta de trabalho, e que não tenho dúvidas que nos vai continuar a ajudar, a aproximar, e essencialmente a cooperar, e naturalmente, se for com as práticas do yoga, ainda muito melhor. Muito obrigado, Luís. Caro Roberto, muito obrigado também pela presença, Presidente do Clube Financeiro de Santiago. Como é que o clube se posiciona também nesta Euro-região? Como é que interage com todos os seus agentes? Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Bien, antes de nada, es de bien nacido ser agradecido, y quiero agradecer, bueno, pues la invitación para participar en este foro. En segundo lugar, soy gallego, pero no hablo portugués, entonces lo voy a hacer en castellano, pero voy a intentar hablar alto, claro y despacio, para que no se pierda nada, ¿no? Tercera cuestión que quiero, bueno, ordenar un poco las secuencias, es que soy el último, soy el que menos tiempo tiene para intervenir, porque, bueno, el tiempo es oro, ¿vale? Pero me voy a aprovechar de que suscribo todo lo que han dicho mis predecesores en el orden de intervenciones, y yo voy a intentar decir algo que no hayan dicho ellos, ¿no? Entonces, yendo un poco a los motivos y a los orígenes, no me siento para nada extraño en este foro. Soy economista y puedo presumir o tener el orgullo de haber sido el representante del Consejo General de Economistas de España, que llevó a cabo el primer convenio con la Orden de los Economistas Portugueses. Y, bueno, como diríamos en España, de aquellos barros vienen estos lodos, porque a partir de ahí, bueno, pues yo trabajé mucho con los economistas portugueses. Fue también, digamos, mi primera oportunidad de relacionarme con el Eixo Atlántico en la organización de un congreso de economía de la región Galicia Norte de Portugal, Euroregión, mejor llamada y mejor dicha, no vaya a ser que se me enfade aquí la representante. Y a partir de ahí, bueno, pues siguieron avanzando, bueno, pues mis relaciones y mis conocimientos al otro lado de la raya, como decía el presidente Vieites, y no decía que no me siento nada extraño aquí, porque con Ricardo pues ya
coincidí precisamente en outros momentos en eventos do Eixo Atlántico. Eso me llevó a también ya, como presidente del Club Financiero, que presido desde su constitución en el año 2010, a suscribir un convenio con la Asociación Empresarial Dominio, y acabamos de establecer ahora también, bueno, pues un primer contacto a través do Eixo, que ahora le toca presidir a Luis Nobre, con la Asociación de Empresarios de Viana do Castelo, y también tenemos ya ahí, bueno, pues un montón de proyectos y de ideas en común. Por lo tanto, creo que es muy evidente de que esa relación existe, que la euroregión existe y que hay que potenciarlo. Y como dijo Caterina en su intervención de esta mañana, juntos somos más fuertes. Y yo eso lo alargo y lo prolongo porque digo que juntos hasta el infinito y más allá. Bien, entonces, me gustaría terminar haciendo una pequeña reflexión sobre el lema del Nord Yoga, la productividad, la excelencia y la felicidad. Bueno, yo creo que hoy estoy aquí precisamente por el tema de la excelencia, porque la organización, bueno, pues me relacionó con el tema de la excelencia en virtud de que nosotros en el Club Financiero pues es una agrupación privada que agrupa, bueno, pues en estos momentos casi a 100 empresarios de la comarca de Compostela. La comarca de Compostela tiene un hinterland aproximado de, bueno, entre 300.000 y 400.000 habitantes, y nuestro objetivo, bueno, pues la defensa de los intereses de los empresarios, y para ello, bueno, pues tenemos prácticamente 3 pilares fundamentales. Uno es el de la formación. Entonces, también quería, bueno, pues hacer un pequeño comentario en relación con la Porto Business School, porque fruto precisamente de ese pilar que nosotros desarrollamos de la formación, hemos tenido en nuestras instalaciones pues a otras escuelas de negocio que, bueno, pues que seguro que son muy amigas de la Porto Business School, como son el IES y ESADE. Y el segundo pilar que desarrollamos en el Club Financiero es, bueno, pues el de poner a disposición de los socios accionistas del club las instalaciones pues para todo tipo de eventos, desde juntas generales hasta consejos de administración o cualquier otro tipo de actividad, de formación particular o una formación ya específica incluso organizada por la propia organización. Y el tercer pilar sería pues el networking, que pretendemos siempre que esté de una manera muy permanente pues entre todos los asociados y todas aquellas otras personas que en momentos determinados se acercan al club. Una de las maneras y las formas en las que conseguimos el networking es a través de un premio que este año ha alcanzado la 12ª edición, es decir, llevamos entregados ya 11 premios a la excelencia empresarial. Y como me dijo hace mucho tiempo un buen amigo, cuando yo le hablé por primera vez de la idea de poner en marcha este premio y le explicaba, bueno, lo que yo o lo que nosotros entendíamos por la excelencia, él me corrigió y me decía, la excelencia, esto no lo dijo Confucio ni ningún otro filósofo que yo sé, yo se lo atribuyo a este amigo que sí le considero muy sabio, ¿no? Y dice él, la excelencia no consiste, en hacer cosas extraordinarias, sino que lo que es hacer lo ordinario bien hecho. Bien, pues nosotros con este premio lo que pretendemos es, de alguna forma, premiar a esas empresas, esos empresarios que hacen las cosas del día a día bien hechas. Y creo que lo hemos conseguido. Podría, bueno, sin olvidarme de ninguno, ahora me resultaría difícil acordarme seguramente de los 12 premiados, incluido el último de este año,
pero hay empresas que seguramente que son también aquí muy conocidas en el norte de Portugal, bueno, y entre ellas pues hemos premiado a Banca, hemos premiado pues al Banco Sabadell, hemos premiado a Urovesa, hemos premiado a Congalsa, todas ellas prácticamente con intereses aquí también en Portugal. O sea que, bueno, pues me siento doblemente feliz en ese sentido, porque, bueno, de alguna manera también podríamos decir que hemos tenido en cuenta pues todas las cosas buenas y ordinarias que están haciendo bien en el conjunto de la Euroregião. E hasta aqui puedo ler, que diríamos. Muito obrigado, Roberto. Voltando um bocadinho atrás na questão dos trabalhadores e dos trabalhadores transfronteiriços, eu dava nota de que o município de Braga, por exemplo, esteve envolvido num projeto POCTEP com a Universidade do Porto e com a Junta da Galiza, precisamente para avaliar as condições de trabalho nas diferentes zonas da Euroregião e, portanto, acho que essa é uma dimensão que é muito interessante, que é tentarmos, não diria homogeneizar, mas pelo menos termos consciência da realidade para percebermos quais são os desafios que temos pela frente. E, recentemente, tive também a oportunidade de participar num seminário que foi promovido em conjunto pelas estruturas sindicais nacionais, a UGT e a CGTP e as comissões obreiras, que, no fundo, tinham um caderno de encargos de propostas que iam apresentar aos governos nacionais para defender uma maior valorização dos trabalhadores transfronteiriços. Há bocadinho, quando a Teresa começou a falar, estava aqui o Juan Manuel a dizer-me que uma das grandes barreiras era a inexistência de um estatuto formal de trabalhador transfronteiriço. E eu ia-lhes fazer duas perguntas que acabam por estar interrelacionadas. A primeira, obviamente, que quais são, digamos assim, os desafios para que possa haver um reforço desta realidade? Se hoje os territórios todos procuram talento, se há ativamente, estão aqui representantes de estruturas empresariais, uma procura de tentar captar, de acordo com a realidade que vocês conhecem também dos vossos empresários, captar talento do lado de cada fronteira para trabalhar no lado espanhol também e vice-versa. E, por outro lado, uma questão que não deixa de estar relacionada tem a ver com o seguinte. Aqui há uns anos atrás, o Eixo Atlântico promoveu uma iniciativa de promoção turística para todo este território que se chamava Dois Países, um Destino, porque nós tentamos promover em conjunto as duas regiões com base numa estratégia comum. Vocês acham que também haveria vantagens de termos uma estratégia de captação e de apoio ao investimento conjunta para as duas regiões? Portanto, nestas duas dimensões, podemos, se calhar, agora começar pelo Roberto. Bueno, bien. Gracias por la reivindicación esa que he hecho. De que el último que interviene siempre tiene menos tiempo. Bueno, pero voy a tratar también de condensar. Creo que es evidente que como territorio tenemos una serie de ventajas importantes. O sea, hay músculo empresarial a los dos lados. Tenemos pues un medio natural que yo creo que se cuida y que se mima. Y tenemos una cosa muy importante, talento humano. Entonces, con esos mimbres, pues yo creo que, podríamos llegar muy lejos, pero nosotros, o sea, desde un poco nuestra posición, en España tenemos muchísimo interés siempre en tener muy buenas comunicaciones con Madrid, pero como gallegos nos interesa muchísimo tener muy buenas conexiones con Oporto. Y se está hablando, estas últimas fechas, o sea, mucho sobre ello. Parece que no hay una posición unánime sobre la fecha en la que realmente podría estar ya de alguna forma conseguido ese objetivo de que hubiera ese enlace ferroviario, que es el que ahora mismo está encima de la mesa ya concretado, y hay algunas diferencias. Nosotros acabamos de firmar también ahora con la Confederación de Empresarios de Galicia un convenio para, digamos, seguir cumpliendo con esa máxima de que juntos siempre vamos a ser más fuertes,
y apoyamos, o sea, al 100% a la Confederación en esa lucha, digamos, titánica que se está haciendo porque eso sea una realidad. Yo creo que, bueno, pues que eso se puede conseguir, pero como lobby empresarial que nosotros nos calificamos, es uno de nuestros objetivos, es decir, de hacer presión, de que se aprovechen las oportunidades, de que no se deje pasar concretamente el tren de largo sin que nos subamos a él. Y en estos momentos hay una ventaja muy interesante, que son los fondos Next Generation. Y yo creo que ahí falta, pues no sé si capacidad o falta un poco más de ánimo, de interés en gestionar esos fondos, porque pueden aportar una ayuda muy importante para conseguir estes objetivos. Luís? Muito bem, sem dúvida. Nós temos aqui uma condição de partida que é absolutamente única e que muitas vezes os governos centrais desconhecem, que é a relevância das trocas comerciais entre estes dois espaços territoriais. Se a Galiza fosse um país, nós estávamos no top 10 em termos de exportações de Portugal para a Galiza. E isto tudo é determinante, não ter consciência, ou melhor, partindo desta consciência e não atribuindo a relevância e a importância que a questão que está a ser colocada nos desafia a responder, era não perceber efetivamente esta condição, no fundo, social e económica que existe entre os dois espaços. Por isso, tudo, além dos fatores que deu nota, essencialmente também assente no que é os agentes de desenvolvimento, a academia existente e os centros de investigação, de transferência também de conhecimento que existem nos dois espaços, colocar ao serviço também do tecido empresarial e do tecido económico, não tenho dúvidas que fará e continuará a fazer a diferença. A excelência que existe nos recursos humanos resulta também de algo que tem que estar no território. Efetivamente, a atração de talento, a fixação é importante, mas nós temos talento nestes dois espaços territoriais. Se os temos, é porque temos capacidade de os formar. Agora temos que ter condições e criar as condições para os fixar. E, naturalmente, que há aqui fatores de melhoria das infraestruturas, sejam elas rodoviárias, portuárias, todas as infraestruturas que eu costumo designar como fatores de competitividade dos territórios são absolutamente determinantes e, numa lógica de complementaridade perfeita, se conseguirmos desenvolver e caminhar nesse sentido, será ainda mais determinante. Naturalmente, também ajudarão a estarmos preparados para o que são os grandes desafios económicos, sociais, no fundo a geopolítica, no fundo as grandes linhas de força e os desafios que nos são colocados e que são no fundo, diria, quase em tempo real, que nos trazem desafios absolutamente para os quais nós não estávamos minimamente preparados, porque digamos que a medida do tempo que as coisas aconteciam hoje é absolutamente diferente e somos absorvidos, diria, impactados de uma forma absolutamente que não estávamos preparados e que temos que ter, efetivamente, condições de enfrentar. E esse é o grande desafio. É nós, num tempo com desafios absolutamente disruptivos, com agentes que muitas vezes imputam de uma forma absolutamente surpreendente para nós, rompendo com o que era tudo, as tradições, a estabilidade, os compromissos internacionais, o caminho que se estava a percorrer para consolidar esses compromissos internacionais, em que hoje estávamos todos aqui, no fundo, a encontrar primeiro, encontrar a explicação, a compreensão para o que estava a acontecer no que é o plano dos conflitos militares, mas nós hoje temos conflitos também tão relevantes como os militares, que é um conflito internacional no plano económico. Esta questão das tarifas é um conflito, não é militar, mas é um conflito económico e que nos traz absolutamente desafios únicos, que não estávamos preparados para, no fundo, para esta evolução tão quase em tempo real e que nos provoca aqui, nos desafia mesmo e que nos obriga a sair muitas vezes do que era o nosso ritmo, do que era, digamos, as linhas de força de uma estratégia consolidada, assente em padrões absolutamente estáveis, estabilizados e que nos davam segurança, mas não. Efetivamente temos grandes desafios nesse plano também. E, no fundo, é esta capacidade que eu acredito que nós vamos conseguir vencer, porque
A Eurorregião tem tido essa capacidade no tempo de encontrar as soluções e, mais uma vez, porque a proximidade, a questão da língua, a identidade, a cultura tem estado entre nós, tem sido uma ferramenta de trabalho efetiva e eu não tenho dúvidas de continuarmos a ter essa capacidade de utilizar essa ferramenta. Vamos também encontrar as respostas para estes grandes desafios e, naturalmente, continuarmos a ter a relevância que temos no plano local também, de cada região, mas também da Eurorregião, porque somos, efetivamente, como já aqui hoje também foi dito, somos uma das 3 regiões mais densidade, mais relevantes na Europa, que é também um projeto de regiões. Se o projeto europeu é um projeto de regiões, nós temos estado a ser competentes neste cuidar, no fundo, desta plataforma. E é isto que nós temos que continuar, mesmo perante as dificuldades, em conjunto, continuarmos a trabalhar os desafios, partilhar momentos como estes, as dificuldades. Há sempre aqui detalhes que farão a diferença, que nos convocarão para cuidar, no fundo, dessa diferença, encontrar essas respostas para essa mesma diferença. E, nesse sentido, acho que temos desafios, mas são desafios que, certamente, com ambição, com compromisso e resiliência, e, naturalmente, também com estes 3 valores, não tenho dúvidas que vamos ultrapassar. Teresa? Concordo com todos vocês, é verdade que estamos num território que tem umas empresas competitivas, um lugar para viver excelente, pessoas formadas e preparadas para trabalhar nas empresas que aqui estão, mas, no fundo, a Eurorregião e o território, a ligação do território está constituída pelas pessoas, pela ligação que tenhamos as pessoas. E essa ligação, essa capacidade de ir de um lado a outro, do outro a um para trabalhar, sabe que tem que ser fácil, tem que ser simples. E nisso consiste, no fundo, o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço. Nós tivemos ontem e anteontem nas instalações da Associação Empresarial de Portugal, da AEP, que sempre nos acolhe muito bem e nós gostamos imenso de vir cá. A Associação Empresarial de Portugal, como a Confederação dos Empresários de Galiza, é uma entidade parceira que constitui, que compõe o EURES Transfronteiriço Galiza Norte de Portugal, como son os sindicatos galegos e portugueses, como son as universidades, as autarquías e os servizos públicos de emprego. Levamos 2 días a discutir, a debatir, a falar de quais son os obstáculos que impeden, no fundo, que a mobilidade transfronteiriza de traballadores, de empresários também, seja hoje em dia uma realidade efetiva. Que as relações comerciais nos territórios sempre sejam mais fáceis de desenvolver que as relações pessoais no âmbito do trabalho. E o que concluímos entre todos, identificando quais são as barreiras, quais são os obstáculos, quais são os desafios, quais são as propostas que nós fizemos para que conseguir abater esses obstáculos. Tudo isso, todas essas propostas, é o que constitui, no fundo, o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço, que se pode resumir num único: abater a burocracia. Tentar e conseguir que as instituições das que nós dependemos, num país e noutro, para fazer efetiva essa realidade do trabalho transfronteiriço, caminhem tão ligadas, se conheçam tão bem e tenham tanta possibilidade de trocar informações, dados, ferramentas, que a mobilidade transfronteiriça seja hoje uma realidade. Eu não entendo, não consigo entender como o meu filho de 16 anos pode passar a tarde a jogar a PlayStation com um rapaz de Vietnã e a Segurança Social de Galiza não consiga trocar uma base de dados com a informação dos descontos que um trabalhador que vem para Portugal tem. É inadmissível isso hoje em dia. Não é tão assim, não me levem isto ao pé da letra. Sim que caminhamos, estamos a caminhar no bom caminho, mas vamos muito mais lentos do que a realidade socioeconómica nos está a pedir. Previamente à cimeira hispano-lusa que tivemos o ano passado, as instituições que compomos o EURES Transfronteiriço Galiza Norte de Portugal, fizemos também um trabalho muito pesado, muito maçudo, para identificar obstáculos e propor
situações, fazer propostas para abater esses obstáculos, que com muita ilusão, muito carinho e muita esperança, levamos da mão da Xunta de Galiza e do Instituto de Emprego e Formação Profissional, apresentamos a essa cimeira hispano-lusa. Não tivemos muito sucesso. No. Não. Mas vamos insistir. Não está esquecido. O trabalho está aí. No ano que vem vai ser melhorado, porque vão aparecer mais desafios, mais obstáculos e nós faremos mais propostas. Portanto, aquilo que não foi ligado, não foi atendido durante este ano, irá para o ano que vem, mais alguma coisinha que, entretanto, iremos encontrando pelo caminho. O resultado é isto. São importantíssimas as infraestruturas, são importantíssimas a ligação através de transportes públicos e é importantíssima a ligação, o contacto entre administrações, instituições que têm a ver envolvidas todas elas no trabalho das pessoas e as direções. Temos uma coisa muito boa, e é que todos os técnicos e dirigentes que trabalham nessas organizações, na Galiza e no norte de Portugal, estão interessados em que isto vá para a frente. Por isso, estamos melhor que outros. Juan Manuel, como é que... Bueno. Como é que os empresários galegos olham para estas Bueno, yo creo que questões? efectivamente, y retomando lo que decía ella, pues la ausencia de ese estatuto específico de trabajadores que realmente estos profesionales tienen que tener y que ha generado realmente bastantes, problemas con temas de fiscalidad, con temas de seguridad social, con temas de derechos laborales, etcétera. Yo creo que esto se tiene que solucionar, ¿no? No vale una simple guía, como se aprobó en la última cimeira entre España y Portugal. Creo que se debe avanzar y creemos que hay que resolver los problemas de fondo. Y ahí es donde los gobiernos, tanto de Portugal como de España, tienen que tomar buena medida de que eso tienen que hacerlo efectivo, de alguna manera y lo más rápidamente posible, ¿no? Yo creo que estamos con una cultura compartida entre Galicia y el norte de Portugal. Creo que además somos un hub de inversión empresarial. Yo lo considero así, sobre todo hablando con mi amigo Luis de la AEP, etcétera, el presidente de la AEP, pues realmente tenemos una oportunidad clave para lo que es el desarrollo económico y la competitividad del mundo empresarial. Eso lo que significa es que bueno, tenemos esas ventajas que podemos desarrollar, pero tenemos también muchos desafíos. Y tenemos un montón de desafíos en los cuales, algunos ya se han dicho aquí, para esa cooperación transfronteriza cada vez sea mucho más fluida y además no existan desajustes, ¿no? Y empezaría yo por mejorar las infraestructuras. Yo creo que el tema de las infraestructuras que aquí se habló es un reto, es fundamental. El tema del ferrocarril, se habla de Oporto-Vigo. Al final es Lisboa-La Coruña. O incluso ya hacia Madrid, pero por la parte norte, ¿no? No independientemente del Lisboa-Madrid, que está programado también. Efectivamente, lo que tenemos que ser es ágiles. No podemos ver que efectivamente unos dicen el 2030, el otro 2032, otros 2034. Por favor, gobernantes, pónganse de acuerdo. Cooperen y hagan las cosas con sentidiño, como decimos en Galicia, con sentido común. Y yo creo que eso, bueno, pues nos va a dar realmente potencialidades a esta región, a esta eurorregión, ¿no? Independientemente de que podemos mejorar en carreteras, en digitalización, en energías a través de la energía verde, el tema del hidrógeno y tal, en fin, todo eso sí que puedo, porque además el tema de las energías es un tema pegado muy mucho al territorio, por lo tanto, si somos autónomos en cuanto a energías, tenemos una competitividad mucho mayor desde el punto de vista empresarial y, por lo tanto, el país, y etcétera, ¿no? Después yo creo que tenemos que armonizar regulaciones.
Todo lo que es la legislación hay que regularizarla, reducir esas barreras administrativas entre Galicia y Portugal. Creo que tenemos una hiperregulación tremenda, por lo menos en España, en la Unión Europea. Hay ese refrán, hoy en día que estamos viendo que Trump hace cosas y entonces nos movemos todos, pero Europa se quedó atrás. Europa dejó en manos de los americanos su seguridad, en manos de los chinos su producción y en manos de los rusos su energía. Y por lo tanto, claro, al final nos vamos a quedar como un parque jurásico, para ocio, para turismo, etcétera, etcétera, donde van a venir todos, pero nosotros no producimos. Yo me niego a esa situación. Creo que tenemos que llegar a lo que nos ha dicho la Unión Europea en su día, en el 2020, al 20% de producción industrial en cada uno de nuestros países. Y eso, bueno, hay que hacerlo. España está en el 13, Galicia está en el 13-14. Bueno, nos queda un recorrido que hacer, ¿no? Entonces yo creo que, pero para eso tenemos que reducir las barreras administrativas, la hiperregulación, porque al final, bueno, pues todos vemos aquí aún no, pero en esta botella de agua, pero que tiene que ir enganchada a la parte superior, al final a veces te cae por encima. Nosotros vamos a Asia o América, o no sé, esto no sé, no, ustedes están locos y tal. Ustedes están en otro mundo, están en la hiperregulación, regular todo y tal, que no es malo en algunas cosas, pero oiga, con sentidiño, con sentido común, ¿no? Como decía antes, ¿no? Y después yo creo que tenemos que impulsar plataformas de cooperación empresarial que fortalezcan las cadenas de valor, pero toda la cadena de valor. Y yo creo que aquí en el norte de Portugal y en Galicia tenemos posibilidades muy importantes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Entre lo que es Iberoamérica, entre lo que es la lusofonía por parte de Portugal, yo creo que eso lo tenemos que aprovechar, ¿no? Y después, como decía bien mi querido amigo, hombre, los fondos europeos hay que aprovecharlos. Yo creo que si no los aprovechamos bien y de manera conjunta para temas de investigación, innovación, desarrollo y sobre todo para formación, para todo lo que es la formación laboral, ¿no? Porque estamos en un cambio de modelo de sociedad. Y eso lo que significa es que tenemos que adecuarnos a lo que es la digitalización, la economía verde, la economía circular, focalizado en las personas. Son cuestiones en las cuales tenemos que avanzar entre todos, ¿no? Y yo creo que esta región está en una posición inmejorable. Yo lo veo por la parte de Galicia, pero bueno, como decía también mi querido amigo, tenemos que seguir insistiendo en las conexiones a alta velocidad entre Vigo y Oporto, aunque que es compartida, esa preocupación además y que se están haciendo, sobre todo porque al final todo esto tiene competitividad. Y al tener competitividad e integración económica tenemos que ir por ese camino y por lo tanto por logística tenemos que ser competitivos, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo creo que tenemos que las infraestructuras de transportes que sean eficientes es fundamental, todo el tema relacionado con las cuestiones de simplificación administrativa, todo el tema de promoción de la innovación y la tecnología, que hay que seguir fomentando, porque todo país que innova, aquí se dice también que mientras China, en Galicia muchas veces se dice que de China produce, Estados Unidos innova y Europa legisla. Bueno, yo creo que esto tenemos que acabar con esto. Los europeos tenemos que darnos cuenta y defender en Bruselas que realmente tenemos que ser autónomos e intentar buscar nuestros cierres de economías y promocionar totalmente lo que es la innovación y la tecnología, ¿no? Y cerrar los ciclos, ¿no? Como de las cadenas, como decía yo antes, ¿no? Y después tenemos una gran posibilidad de ser eficientes en lo que es el diseño, el desarrollo sostenible y el turismo, ¿no? Yo creo que tenemos una región espectacular para eso, costera, incluso con el interior, con sitios inmejorables. Yo que, de verdad, que
que vengo mucho a Portugal y hacia el interior o hacia la parte atlántica, y realmente tenemos sitios espectaculares, ¿no? Y yo creo que eso, si lo vertebramos bien a través del Camino de Santiago, yo creo que vamos a tener, y cada vez esto va a incrementar de una manera significativa. Y eso no podemos decir que el destino sea solo Santiago de Compostela, sino también desde Oporto, desde Lisboa, pues hasta Santiago de Compostela, y coger toda esa eurorregión, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos lazos históricos, lazos económicos, los hemos sabido impulsar, falta esa armonización, como decía ella, fiscal, administrativa, que genere diferencias importantes, sobre todo en costes salariales, etcétera y tal. Y yo creo que la divergencia que tenemos o la complementariedad que tenemos de tejido industrial entre una zona y la otra, pues yo creo que nos da con unas potencialidades enormes, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es que la política se aplique y que nos deje desarrollar, y que cada vez más, pues bueno, pues la colaboración sea más intensa, y que, bueno, que busquemos esas potencialidades que tenemos, y que las tenemos y muchas, ¿no? Y yo creo que nosotros ya hemos instado al gobierno español de manera reiterada a priorizar todo el tema de infraestructuras, por ejemplo, y vitales para esa conectividad, además, que queremos, no solamente con Madrid y con Europa, sino también con Portugal, y vamos a seguir ahí, porque al final lo que nos estamos jugando es la competitividad económica y la cohesión social. Ojo, porque a veces nos olvidamos de la parte social, y la parte social juega un papel fundamental en esa cohesión. Y yo creo que la eurorregión va a jugar, y debemos superar esas barreras, y yo creo que yo soy, desde luego, optimista en que seguiremos luchando y lo conseguiremos. Como decía ella también va a intentar seguir luchando en las cimeiras esas, pero entre todos vamos a intentar buscar que el poder regional o de la eurorregión pues se ponga de manifiesto de una manera clara y contundente ante los gobiernos de nuestros países. Eu ia precisamente a esse ponto, Juan Manuel, porque, na verdade, já aqui falamos das infraestruturas. As infraestruturas são um excelente exemplo de como muitas das ambições do nosso território conjunto não têm sido concretizadas, ou pelo menos têm sido adiadas no tempo para lá daquilo que seria razoável até. Falou-se da promoção da mobilidade ferroviária. Os últimos dados a que eu tive acesso diziam que 49% da circulação automóvel entre os dois países é feita nas fronteiras entre o norte de Portugal e a Galiza, o que é também sintomático do ponto de vista do impacto até ambiental que isto pode ter neste território, mas depois todas as outras barreiras que aqui falamos. E, portanto, por exemplo, o projeto de alta velocidade é um projeto, um game changer, é um projeto absolutamente transformador para a ligação entre estes dois territórios, mas a verdade é que não deixa de ser curioso que, se há alguma coisa que os portugueses do Norte e os galegos têm em comum, é as queixas que apresentam em relação aos governos centrais. Nós estamos sempre a dizer que Portugal é um país demasiado centralista, mesmo quando os nossos políticos vão do norte de Portugal para Lisboa, que há aquela velha expressão de que vão com óculos de sol e que vêm com óculos de sul. Nós temos também vários responsáveis galegos que assumiram protagonismo, como ainda há neste momento a nível da política nacional em Espanha. E se é verdade que a Galiza nunca teve as tensões secessionistas que noutras regiões existiram e existem ao nível espanhol, também há esse sentimento de alguma desconsideração em relação àquilo que são as vossas prioridades em termos de investimento. Por outro lado, há uma outra questão que também não deixa de ser interessante, que é, nós temos, apesar desta proximidade, uma situação administrativa diferente. Existe uma junta da Galiza, existe um poder regional. Em Portugal existe um órgão administrativo, a Comissão de Coordenação, que não tem essa legitimidade democrática. O que é que falta para que, de facto, estas duas regiões, ou esta euro-região, se quiserem, mais em conjunto, tenha outro poder e outra capacidade de ver concretizadas as suas ambições? Se calhar agora começamos por Juan Manuel novamente. Bueno, yo creo que tenemos unas potencialidades tremendas, tenemos una superficie de 51.000 kilómetros cuadrados, tenemos 6,4, 6,5 millones de personas,
Y eso es nuestra potencialidad. Y eso es lo que nosotros debemos defender ante nuestros gobiernos centrales. Yo ya sé que las ideologías a veces, bueno, pues realmente van por otros derroteros, pero yo creo que nosotros tenemos que defender lo que es el sentido común, las necesidades para vertebrar adecuadamente nuestros territorios y que esa cohesión económica y social sea una realidad. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y yo creo que, desde luego, desde la Confederación Empresarial de Galicia no cesaremos en ello, le guste o no le guste a los gobiernos correspondientes, tanto sean nacionales como autonómicos, porque nosotros en ese aspecto somos independientes, el mundo empresarial es independiente. Lo que quiere es, yo siempre digo que somos la solución y no el problema. Somos los que creamos riqueza y empleo en los territorios. Por lo tanto, déjennos jugar un poquito, ¿no?, para crear esa riqueza y tal. Claro, si no tiene beneficio el empresario, malo será. Pero la pequeña empresa, el autónomo, etcétera, juegan un papel fundamental. Las pymes juegan un papel fundamental y, de hecho, todo el conglomerado empresarial, la inmensa mayoría son pymes y autónomos. Por lo tanto, tenemos que intentar buscar el acomodo más adecuado y después esa relación entre un lado y otro. Tenemos unas potencialidades, pero en temas de automoción, en temas de energía renovable, en temas de economía azul, agroalimentario, textil, etc. Bueno, juguemos, porque si no jugamos realmente y nos dejamos llevar por las ideologías de la política y de los gobiernos y no sé qué, que no tiene nada que ver con las cámaras ni los ayuntamientos, que esos están más pegados al territorio y saben lo que necesita el ciudadano y las empresas de a pie, ¿no? Pero entre todos tenemos que fomentar esas redes de colaboración en todo lo que es la transferencia de conocimiento, el tema relacionado con fortalecer la conexión, al final para un objetivo, la competitividad, que es lo que realmente regional o de la eurorregión. Y yo creo que ahí tenemos que jugar todos en el mismo campo de juego, porque si no, no. Y ahí juegan un papel fundamental las universidades también, los centros tecnológicos, los centros de investigación, que aquí en la eurorregión tenemos muy activos y además que tienen un conocimiento importante, porque el que tiene el conocimiento es el que puede implantar después de una manera decidida las cuestiones sobre el territorio. Y eso es lo que tenemos que intentar. Después hay programas como el PopTech, como otros y tal, en los que se puede optar, ¿no? Pero creo que tenemos que tener la estrategia clara de lo que queremos y cómo lo queremos hacer. Y una vez que tengamos la hoja de ruta, para adelante, para adiante, como era. Com a tolerância da organização, 1 minuto para cada um, Teresa. O que falta fazer? Os dados são incontornáveis. Como sabem as empresas, como sabem os economistas, face aos dados, nós temos que apresentar e fazemos já aos nossos governos, sejam eles municipais, regionais, nacionais, os nossos dados, as nossas necessidades. Nós precisamos coisas, temos objetivos claros, temos projetos muito interessantes e merecemos essa atenção. Senão, Catarina, vamos ter que praticar muito yoga porque nos vai subir a atenção a todos e não merecemos ser uma eurorregião que tenhamos problemas de saúde. Por isso, o importante para nós é que nos façamos ouvir, que nos ouçam e não só que nos ouçam, senão que nos escutem também, para ter aquelas coisas que nós, neste canto da Europa, na que separados somos pequenitos, mas juntos já conseguimos ser alguma coisa, não sejamos esquecidos porque há outros que falam o mais alto, o mais forte. Luís? Muito bem. Eu sou otimista por natureza e certamente perceberam na minha tentativa de comunicar algo que fosse, no fundo, perceptível. O importante para vocês é deixar efetivamente digamos, o que tem sido a intervenção do Eixo Atlântico e desta plataforma, como vos disse inicialmente, de consciência crítica. E nesse sentido é esse compromisso que vos queria deixar com o Eixo Atlântico, nesta partilha, nesta complementaridade. O Eixo tem cumprido o seu papel no que é a ação dos autarcas e das deputações, mas pode também cumprir de uma forma muito mais consistente se efetivamente, no fundo,
transportarmos para a nossa plataforma de consciência crítica também estas vossas reivindicações e esta vossa consciência que, no fundo, eu não tentei sublinhar, porque, evidentemente, vocês o fizeram com toda a excelência, mas que são absolutamente, são fatores, são, digamos, dinâmicas, ações que têm que acontecer e que naturalmente temos que vencer e ultrapassar, mas estão, evidentemente, neste plano de nós, localmente, porque temos a consciência, porque conhecemos, podemos, efetivamente, ganhar todos em conjunto uma capacidade crítica e reivindicativa de lobby. Não temos que ter medo da expressão. Eu estou numa condição política e sei que, efetivamente, esta expressão, muitas vezes, pode condicionar e condiciona, certamente, os políticos. O lobby, se for uma perspectiva positiva, é absolutamente determinante para o sucesso das sociedades. E ela está, efetivamente, em transformação económica e social, como percebemos hoje aqui. Por isso, se efetivamente fizermos, digamos, todos participarmos no fundo, nesta concretização do lobby positivo, termos absoluta consciência que, independente do modelo ideológico, se não gerarmos riqueza, se não gerarmos riqueza de proximidade, não a podemos distribuir e não há coesão social. Eu não queria ir por esses domínios, deixei, porque efetivamente vocês são os atores de excelência para falar sobre esses domínios, mas efetivamente temos de ter a consciência que o lobby construtivo, positivo, que vá ao encontro das necessidades, que aproxime, que humanize a ação coletiva é absolutamente determinante e naturalmente também esta capacidade de gerar de riqueza para dessa forma consolidarmos o nosso modelo social, porque naturalmente, e como eleitos, quer na Galiza, quer no norte de Portugal, essas 40 cidades e estas duas votações, não tenho dúvidas, têm essa preocupação diariamente também na sua ação e na sua consciência crítica, como tem feito até hoje. Muito obrigado. Roberto, uma mensagem final. Un minuto. Pues muy rápidamente, vamos a ver. Yo creo que el papel que desarrolla o eixo atlántico es muy importante, o sea que como digamos representante del norte de Portugal y en desequilibrio con la Xunta de Galicia, que sí que bueno pues digamos que tiene una representación institucional diferente, bueno pues de alguna manera está equilibrada. Personalmente creo que las cámaras de Portugal son muy potentes, tienen, bueno, pues en ese sentido mucha más capacidad que lo que tendrían, digamos, sus competidores en Galicia, que son los ayuntamientos, y sigue equilibrando, digamos, bueno, pues esa desventaja de que aquí no haya un órgano, digamos, único. Y entonces yo pondría, bueno, pues dos botones de muestra muy rápido para terminar. El primero de ellos es que en una ocasión yo había también llevado a cabo la firma de un convenio con la AEP, aquí en Oporto precisamente, y bueno, pues quise traer al presidente de la Xunta de Galicia para que refrendara el convenio. Yo se lo tuve que contar, se lo tuve que explicar al presidente y el presidente vino. Y quiero decir que eso, bueno, pues de alguna manera es la confirmación de que de todas maneras, a pesar de no haber un equivalente en Portugal, siempre que haya un proyecto que sea de cooperación, que sea integrador, que sea vertebrador, va a haber una respuesta, digamos, institucional en ese sentido. Y el segundo ejemplo es que la semana pasada estaba en Viana de Castelo con Luis en una reunión con 30 empresarios y entonces, bueno, pues allí se solicitó la puesta en marcha de un proyecto común en donde participasen universidades tanto de Galicia como del norte de Portugal para desarrollar, bueno, pues una idea sobre un tema de pesca que nos vamos a poner manos a la obra y que creo que es otra muestra más de que, bueno, de que esto puede funcionar exactamente igual. Y ya para terminar, una recomendación. Caterina, que no está aquí ahora, no sé dónde anda, hay que poner el yoga en las empresas porque esto es muy estresante. Muito obrigado a todos. São obviamente merecedores deste aplauso. E aquilo que julgo que ficou claro desta conversa é que esta Eurorregião é um espaço de oportunidades, é um espaço de futuro e é um espaço que olhamos com otimismo porque não vamos desistir, porque vamos continuar a trabalhar, vamos fazê-lo em conjuntos e quando olharem para a frente vão ver aqui na Eurorregião uma zona mais produtiva, de excelência e seguramente mais feliz. É para isso que vamos continuar a trabalhar. Muito obrigado a todos. Eu queria pedir-vos, só para terminar, dassem e que dessem as mãos.
por uma Euro-região. Muito bem, excelente. E gostava de juntar o yoga a isto. E que para o ano cá estaremos a mostrar frutos. Que isto nos fortaleça. De mãos dadas somos mais fortes. Obrigada. Gracias. Obrigado.